Alô, galera! Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Voltando a falar sobre a questão, né, de jogar pra galera e tal, né? Tô vendo aí muita gente, né, colocando assim, na capa inclusive, bota a molecada e tal, não sei o quê. Mas tem pouco tempo, pouquíssimo tempo, muitos desses caras aí, né, reduziram o Ryan a lixo, né? Falaram muito mal do Ryan, não era jogador pro Vasco, humilharam o cara, e, inclusive, muitos desses caras aí fizeram o mesmo que fizeram com o Ryan há pouco tempo, e agora pedem a molecada e reduziram lá atrás o Peck, o Marlon Gomes. Quem me conhece aqui, eu falo especificamente também com relação ao Peck, com relação ao Ryan é outro tipo de gente que fala, né? Com relação ao Peck, o Atenção Vascaínos, né? Chegou a ser bloqueado pelo Gabriel Peck. O Gabriel Peck, ele bloqueou o Flávio Dias e o Faísca por tantas ofensas que recebeu com relação ao seu ofício, que não era um jogador que servia para o Vasco, que era um péssimo jogador, que não jogava futebol e tal, né? Tá aí, né? Atenção Vascaínos nas pessoas do Flávio Dias e o bonzinho, né? O Faísca, Jean Faísca. Bom, dito isso aí, né? Lemos fora, Paulinho, lateral direito, fora também. O Lemos, a gente já espera. Não é um cara que tem um bom condicionamento físico, apareceu pesadíssimo contra o Del Valle, fez aquele pênalti lá, entregou o ouro contra o Mirassol, repito aqui, reitero, né? Agora, o Paulinho tinha que aparecer. E engraçado que ele bota, junto lá com o reserva do PH, né, o Vitor Luiz. O jogo anterior, o que ele pensou? Puma pode ser um reserva do Piton, né? E o Vitor Luiz sequer entra. Podia fazer um teste com o Paulinho lateral, mas não, né? Ele está levando apenas o Léo Jardim como titular, o Fusato e o Pablo, né, para o jogo. Os laterais, Paulo Henrique e Piton, os titulares, e Puma, Rodrigues e Vitor Luiz. Não tem o Paulinho, né? Os zagueiros apenas e tão somente, olha que loucura, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Luiz Gustavo, né? Sendo que o Lucas Oliveira há muito tempo não entra no time, né? E não vinha sendo relacionado. Olha que engraçado, né? Volante, né? Barros voltou, agora serve, né? Agora o Barros serve. Saiu daqui, escorraçado, né? Não servia para o Vasco, agora serve. Volantes e meias, né? O Couto, Estrela reaparece, legal, né? Torço muito para esse garoto. Não obstante o problema crônico que ele tem no joelho, né? Hugo Moura, Jair, Paulinho, Tietê e Thiago Mendes. Vamos ver aí quem ele vai colocar como titular. Deve repetir o time, né? E no ataque, supostamente para tentar mudar um jogo, né? Alex Teixeira, David Garré, né? GB e Léo Jacó, né? Surpresa boa o GB aparecer, joga por fora, joga por dentro, é uma boa opção, né? Chuta bem de fora da área, tentou algumas vezes no Carioca fazer gols de fora da área, né? Sforza tá fora, graças a Deus, e o Estrela dentro, né? E o Jean David pariram com ele, né? Sumiram com ele, melhor dizendo. Sumiram com o Jean David. Que maravilha terem sumido com o Jean David, né? Ainda 777, né? Perdão. Jean David Pedrinho, né? Pedrinho trouxe o Jean David, né? Conseguiu se desfazer do Emerson Rodrigues, conseguiu se desfazer do Maxime, mas não consegue se desfazer do Jean David, né? Que o Pedrinho disse que é um excelente jogador, né? Vamos aguardar aí. Sforza, como eu acabei de falar, é da 777 ainda, né? Não tem muita culpa do Pedrinho, que às vezes o jogador não quer sair, não sai. Tem jogador que não quer sair, não sai. Alex Teixeira, né? Eu não vejo ninguém pedindo a saída do Alex Teixeira como pediam do Capasso. O Capasso não servia. O Capasso é isso, o Capasso é aquilo, ganha tanto por mês, tá prejudicando o Vasco. Folha
de pagamento inflada. E o Alex Teixeira, né? É fechamento do Pedrinho, é fechamento das organizadas aí, amam o Alex Teixeira e não tiram ele de campo, né? Para fechar aqui, até falei o seguinte, né? Acho hoje que deve ter, no lugar do Verratti, que não joga, David, né? Ou Ryan. O que não jogar vai ser deslocado para a ponta esquerda, né? David jogar como na vaga do Verratti, óbvio, quem joga aqui é o Ryan. Quem joga é o Ryan. Se o Ryan jogar na vaga do Verratti, óbvio, quem joga é o David na ponta, né? Numa das pontas. E na outra é o Nuno. E não obstante, o David preferir jogar mais na esquerda, mas se o Ryan for de centroavante, vai ter que ter uma adaptação do David, que vem jogando mais pela esquerda. Prefere jogar pela esquerda. Joga melhor pela esquerda, né? Então, se ele colocar tão somente, né, o David, por exemplo, na vaga do Verratti, muda um só, né? Porque o Nuno vai ser titular, não tem que mexer em duas peças. Ou então colocar o GB, né? Coloca o GB na vaga do Verratti e fica aí pro banco para entrar, tentar salvar alguma coisa aí no segundo tempo, a tal da intensidade, o nosso amigo David, né? Mais uma vez, vamos de Garré, não tem outro, né? Léo Jacó, garoto, né? E o infinito Alex Teixeira, não tem como deixar de falar desse cidadão. Ninguém reclama dele. Parece que ele tem, até dezembro, né, um seguro-desemprego, né? Até dezembro ele recebe, depois muito obrigado e tal, e o Vasco não consegue avançar, né? Com esse monte de traste que tem que ficar pagando salário mensalmente. Forza, Jean David, né? O próprio Lucas Oliveira aqui não joga, né? Maurício Lemos aí joga quando quer, né? E assim o Vasco vai, né, para esse segundo semestre agora, né? Começou dia 1/8, 1/7, né? Mal das pernas, né? Sem um elenco equilibrado, sem um elenco razoável, né? E o tal do time do Pedrinho, que ele falou que que nosso time, né? Primeiro ele falou elenco, que a gente tinha a gente estava entre os 8 melhores elencos do Brasil. Depois ele viu que era uma cagada muito grande. Ele fala isso, um erro colossal, tentou diminuir o erro colossal. Começou a falar time, mas também o Vasco não tem o time aí, não está entre os 8 melhores classificados do campeonato. Não ficará, porque o Vasco está lá embaixo, né? 17º, 18º, não sei agora a posição do Vasco. Zona de rebaixamento. Quem tem um dos 8 melhores elencos do país, ou dos 8 melhores times do país, não fica na zona de rebaixamento já, sei lá, 2, 3 rodadas, e nunca esteve lá em cima, né, brigando na primeira parte da tabela. Infelizmente, esse é o Vasco que a gente tem aí, mas recado bom, né? Vamos com a garotada, e quem pode falar bem da garotada é quem nunca reduziu os nossos meninos a lixo, como o senhor Flávio Dias aí, como o Faísca, fizeram com o Peck, com o Marlon Gomes, né? E o nervosinho, quando eu falo mal dele aqui, ele entra, xinga, não sei o quê, que colocou o Ryan, né? Como se fosse um lixo. Não servia, não sei o quê e tal, blá, blá, blá. Vamos aguardar aí, esperando que GB, né? Que o Ryan continue, de vez em quando, fazendo boas jogadas, porque, friso, o veterano não joga 100% todos os jogos. Vamos aguardar, vamos cobrar dos garotos jogar bem todos os jogos. É um pouco demais, né? Se gostou do meu canal, inscreve, Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube Engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem lá. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.